Entendi. Tá Obrigado. bom? Nada. Por exemplo, aqui vamos supor que é um duto retangular, aí você tem dimensão A e dimensão B. Olha lá. Então, o que que ele, e aqui, ó, né, quando eu vejo essa informação aqui, não, o fluxo está vindo nessa. Oi? Vixe, nem eu. Se eu tivesse R$ 800, agora tá rico. O bom é que a gente vai participando das conversas. Deixa eu ver se eu consigo desabilitar. Pronto, desabilitei o microfone dele. Tá lá. Aí depois eu falo que não tem ninguém prestando atenção só. Tenta aqui, né? Que mais, É, professor? Tô prestando hã? atenção, hein? Eu tô prestando atenção. Não, então. Não, mas é porque semana passada eu expliquei umas 4, 5 vezes durante a semana por que que eu estou reticente em dar um projeto, né? Projetinho, né? Faz parte, professor, faz Né? parte. E é isso, né? Bom, vamos lá. Então, aqui, ó, né, nesse caso aqui, o fluxo está vindo nessa direção aqui, ó, certo? E aí, o que a gente tem? Aqui tem um R aqui, que é esse raio aqui, nessa curvatura que faz, e aqui, onde eu coloquei aqui embaixo, opa, isso aqui é um D, valor de D, né? Não é D exatamente, né, tá? Ou, né, no caso aqui, aqui é A, né? Vamos fazer certinho aqui para não dar ruim, né? Aqui é valor de A, né? Que é esse cara que está aqui, né? Valor de A. E aí aqui embaixo ó, você tem, deixa eu pegar aqui um pointer. Aqui embaixo tem um tabelão, né? Então olha lá, ó. Aqui, o que a gente tem aqui? Se o meu duto for, né? Tá aqui, ó, um duto, seção retangular, certo? Aí eu vou fazer lá, ó, A por B. Se A por B for igual a 1, eu estou nessa coluna. Se A por B for igual a 2, estou nessa coluna. Se A por B for igual a 3, estou nessa coluna. Se A por B for igual a 4, estou nessa coluna. Aí aqui ó, tem um R por D. O que é R por D? É este raio aqui por essa dimensão aqui. Tá? Que aqui a gente está chamando de D. Né? É o A, né? O valor de A, mas né? A gente chama de D aqui na tabela. E eu faço, então, o raio por essa dimensão. Vamos supor que ele deu ali próximo de 0,25, não precisa ser exatamente 0,25, né? E vamos supor que meu A por B deu 2. Então, eu tenho 0,25 com 2. Cruza a informação, ó, vem aqui, ó, K igual a 0,4. Ok? Tá? Então, tem várias singularidades e várias tabelas para cada singularidade, né? Aqui tem mais algumas singularidades, né? Aqui, ó, isso aqui são aqueles, né, aqueles veios que eu coloco internamente para diminuir a perda de carga, né? Tá? Porque senão, o que acontece? Quando não tem isso aí, né, quando não tem esse elemento interno, a perda de carga aumenta bastante. Por quê? Porque o ar vem, choca aqui nessa parede, vai mudando de direção até que ele vem para cá. Então, aqui causa uma grande perda de carga. Para evitar É essa. como se fosse um difusor, né, professor? A gente chama de veio, né? Tem lugar que chama de veio, tem lugar que chama de. Como é que é a palavra que o Creder usa? Vê só um minutinho aqui. O Creder dá um nome, só, eu já vou passando isso aqui. Deixa eu só pegar. Ó, palheta, né? Tem gente que chama de palheta, enfim, tem cada um chama de um nome diferente, aí, né? Tá? É, beleza. Ok? Então, isso daqui, né? Isso aqui vai internamente, né? Vai no duto, justamente por quê? Porque aí o ar vem aqui, ó, e ele tem um alívio, né? Para mudar de direção. Como isso aqui é curvado, né? Ele faz um alívio aí, ok? Então, aí com isso eu diminuo a perda de carga, né? Se eu tiver um cotovelo desse sem, né? Essa palheta ou veio, né? é, a perda de carga é bem diferente entre um e outro, tá? Então tá aqui, né? É,
tem vários elementos, eu coloquei vários aqui para vocês, peguei quase todos que tem lá no Mancintari, porque aí, precisando, tá aí, né? Tá aí para você escolher, né? Qual que você precisa para calcular a sua singularidade. Ok? Então, tudo é igual aqui, né? Aqui eu fiz um exemplo, só para a gente, né, ver como é que funciona, para você relembrar lá das aulas do Turano, né? Então, assim, ó, dada a singularidade abaixo, com velocidade do ar de 5 metros por segundo, determine sua perda de carga. Então, é uma curva gomada de 3 peças. O que é uma curva gomada de 3 peças? É isso aqui. Isso aqui é uma curva gomada de 3 peças. Uma peça, 2 peças, 3 peças. Tem curva que são de 5 gomos, né? Tá? Normalmente, aí, a pessoa faz com 3, é mais barato, inclusive, né? Tá? Então, tá aí, né? Uma curva 90 graus, gomada de 3 peças. O R, né? O raio 200 e o diâmetro 400. Então, são essas dimensões aqui. Ó. Ah, deixa eu apagar ali de novo. De escrever demais assim as coisas, né? Então, tá aqui, ó. Isso é R e isso aqui é D. Ok? Então, vamos lá. Então, tá aí, né? A peça. Ok? Então, ó, eu quero saber o valor de K, né? Primeiro, preciso saber qual que é o tipo de curva. Então, no caso aí, né, o nosso aqui é de 3 peças. Se eu dividir R por D, ou seja, se eu dividir 200 por 400, eu vou achar 0,5, certo? Então, portanto, K vale 0,4. Beleza. Então, agora é só fazer a continha, né? Se eu quiser isso daí em queda de pressão, vai ser esse coeficiente vezes energia cinética, né? Rho V quadrado por 2. Então, né, o valor de K é 0,4. Aqui, né, eu botei aqui um valor de massa específica igual a 1,10, tá? Basicamente é o valor para São Paulo, né? A velocidade do ar é 5 metros por segundo, dado lá em cima, né? Tá aqui, dividido por 2, 5,5 Pascal. Tá? Ah, mas se eu quisesse dar em metro de coluna d'água? Ok, aqui, ó, a equação que vocês viram lá com Turano. Com certeza essa equação aqui vocês viram com Turano, né? Tá dessa forma que está aqui. Então, mesma coisa, né? O coeficiente não mudou, a velocidade está aqui. Se eu estou, né, em vez de usar lá, que nem lá, não sei se o Turano usa, no livro do Brunetti, o Brunetti usa aceleração de gravidade igual a 10 para facilitar o cálculo, né? Mas, sacanagem, né? 9,8 já está bem arredondado, né? Então, fazendo isso, daí, né, 0,51 metros de coluna d'água, ok? Ah, eu quero em milímetros de coluna d'água. É só passar isso aí para milímetro. E vai embora, né? Tá ok? Então, essa aqui, né, essa primeira forma de verificar a perda de carga de uma singularidade, se você puxar aí, não precisa ir muito longe na sua memória, você vai ver que você já aprendeu isso, né? Então, na verdade, a gente só está dando uma Professor, revisada, né? Oi, fala aí. esse 1,10 aí da primeira equação saiu da onde? Saiu da massa específica do ar, né? É esse cara aqui. Né? Eu Eu ia adotei um perguntar, valor aí. eu ia perguntar pro senhor, o senhor adotou porque a massa específica do ar em São Paulo dá mais ou menos essa São média Paulo aí. é mais ou menos 1,10. Entendi. 1,09, por aí, né? Aí a Ah, gente usa 1,10, tá? No nível do mar, né? Lá no nível do mar, né? O ar padrão, se você pegar lá, ar padrão, temperatura, né? É 15 graus Celsius, a pressão nível do mar, né? Um bar, né? E aí a massa específica é 1,20, ok? Tá? Mas aqui, né, só para fazer conta, né, só para a gente verificar, então eu usei aqui 1,10 aqui, né, esse aqui eu adotei aqui, né? Como é que você precisa, né, você vai adotar no seu cálculo? Eu adotei aqui, né, porque normalmente São Paulo é esse valor, né? Adotado, tá? Vou colocar aqui, ó, já SP, a prova.
Oi? Essa é a deixa para a prova. É, valor. Opa, valor aproximado. Deixa eu colocar aqui. Tá? É isso aí, né? Ah, se você for numa carta psicométrica lá, ou um aplicativo, pegar a condição externa do local lá, você tem, né, o volume específico, o inverso dele é a massa específica, né? Certo? Mas se você pegar aí qualquer dado de projeto para São Paulo, você vai ver que em São Paulo, né, a massa específica em São Paulo, cidade de São Paulo, ela é aproximadamente, né, 1,09. 1,09 e 1,10, né? Beleza? Tá aí. Tranquilo, professor. Joia. Então, é isso aqui, né? Esse método de cálculo, tranquilo, porque você viu isso daí lá com o Turano. Se você está aqui no seu semestre, você já passou pelo Turano, né? Você já passou pelo Turano, já passou pelo Arruda lá em ventilação. Eu não sei se ventilação geral é com Arruda ou com a Telma, não sei, mas enfim, né? É, já viu essa equação lá para lá também. E viu com o Rogério lá em máquinas de fluxo, né? Então, essa equação aqui é mais que conhecida, beleza? Bom, e qual é o outro método, ou os outros métodos? Então, um outro método que a gente pode ter, deixa eu só clicar aqui, tá? É fazendo em função da carga dinâmica. Tá? Então, esse método aqui, você encontra isso lá no livro do Hélio Kreder, né? Como é que funciona aqui? O seguinte, dependendo da sua singularidade, tá aqui, então, dependendo do tipo de singularidade que você tem, né, você vai ter aqui, né, um coeficiente vezes a pressão dinâmica, tá? Então, por exemplo, aqui, né, ó, você tem aqui, né, essa curva aqui, né, essa curva 90 graus, tá? É, e aí você tem aqui, né, uma dimensão R, um raio aqui, e, né, outra dimensão L. Você vai fazer a relação R por L, tá vendo aqui? Então, por exemplo, se o meu valor for igual a 1, ou seja, se R tem o mesmo valor de L, como é que eu calculo a perda de carga nessa singularidade? Vai ser 0,25 vezes a pressão dinâmica, ok? Tá? É isso, né? Tá? É exatamente isso daí. Então, tá, aqui você tem os coeficientes, né? São os coeficientes estão aqui, vezes a pressão dinâmica. Quem é a pressão dinâmica? A pressão dinâmica é esse cara aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu já falei isso daí para vocês já, há um tempo atrás, já, né? Isso aqui, ó, é carga dinâmica, né? Isso aqui é carga dinâmica, tá? Beleza? Então, é esse cara aí, né? Então, a gente tem, né? Deixa eu ver aqui. Então, você tem aqui os coeficientes e as pressões dinâmicas, tá aí. Então, ou você calcula a pressão dinâmica, ou você pega de alguma tabela, né? Então, aqui, ó, tem registro de veneziana. Como é que faz? Bom, veneziana é a pressão dinâmica, tá vendo? Ó? Registro, aqui, ó, a perda de carga no registro é a pressão dinâmica, tá? Ah, mas se for, por exemplo, aqui, ó, uma transição com registro, tá vendo? O ar vem nessa direção aqui, e eu quero, né, ele vai vir para cá, para esse trecho, não para a curva aqui, né, mas está vindo para cá, né? Então vai ser o quê? Qual que vai ser a perda de carga nesse trecho aqui? 0,3 vezes a pressão dinâmica. Ah, é uma grelha, né? Tá, uma grelha com registro. Então, se for só a grelha, 1,2 vezes a pressão dinâmica. Se tem registro, né, então é 1,5 vezes a pressão dinâmica. Ok? Tá? Aqui mais algumas, né, singularidades, né? Então transição, né? Divergente, convergente, ou seja,
normalmente, né, no nosso caso, aí, a gente está indo nessa direção, né? Está sempre diminuindo, né? Tá sempre convergente, né? Tá? E aí, a gente vai calculando, ver qual que é o valor. Tendo o valor, a gente tem aqui qual que é, né, a perda de carga. A pressão dinâmica, ou eu calculo, né, ou eu posso usar, por exemplo, né, um ábaco como esse daqui. Esse ábaco aqui, eu não escrevi no material, mas eu vou deixar aqui. Ó, isso aqui eu tirei lá do livro do Hélio Creder. Tá? Você tem ele aí no seu material. Eu só dei uma melhorada aqui, eu tirei uma foto melhor aí, né? Fiz um PDF um pouquinho melhor do que o que está aí no na sua apresentação, mas você tem esse livro do Hélio Creder, né? Então, você tem ele lá também, tá ok? Então, aqui, ó, como é que funciona? Eu posso pegar a pressão dinâmica, né? Posso pegar aí o valor já lá calculado, lá, né, em milímetro de água, né? Ou em polegada de água. Vai depender do quê? De qual que é o valor de entrada aqui, né? Tá? Então, se eu pegar aqui a velocidade em metro por minuto, eu quero a resposta normalmente em milímetros de coluna d'água. Se eu pegar a velocidade em pé por minuto, eu quero a resposta em polegada de água, tá? Normalmente é isso aí. Ok? Então, por exemplo, vamos supor aí que a minha velocidade é de 600 metros por minuto. Tá aqui, ó, 600 metros por minuto está aqui. Então, eu vou horizontalmente aqui, né, nesse caso aqui, ó, caminhando aqui, né, caminhando, até onde? Até encontrar essa reta, né? Encontrei a reta, ó, quando eu encontrar a reta aqui, eu pego, né, e vou horizontalmente para essa direção. Ok? Então, vou horizontalmente para essa direção aqui. Então, eu vim nessa direção, e agora eu vou para essa direção aqui. Tá lá. Isso aí dá 6, né? 6 milímetros por coluna d'água. Então, essa é a pressão dinâmica, que aí eu vou multiplicar lá pelo aquele coeficiente, né, que vai dar, né, ó, a correção da perda de carga por conta da singularidade. Ok? Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Então. Olha lá. Ô, professor, no Oi, caso, se fosse 60, daí não tem é, essa é, reta. é, é, é. Esses valores abaixo aqui, ó, esses valores aqui abaixo, essa reta aqui, né, esse ábaco não funciona, entendeu? Por Entendi. quê? Porque dão valores muito menores do que os que estão aqui, entendeu? Então, ele pegou só um pedaço. Se você perceber aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, você percebe que essa reta, deixa eu só dar uma aumentada. Olha lá, ela vai embora, tá vendo? Ela continua nessa direção aqui, ok? É que o livro ele só apresentou só uma parte, né? A partir de 0,1, ok? Tá? Então, Ah, entendi, agora eu entendi. né, ele vai embora para lá, ó, tá vendo? Então, esse ábaco aqui, ele não está apresentando, né, esses valores para cá. Ele fez Tivesse um um recorte, né? valor menor do que 0,1, aí estaria representado aqui. Ele não está representado aqui, tá ok? Beleza, Tá obrigado. bom? Nada. Beleza. Então, olha lá, ó. Vamos lá. Para uma curva 90 graus, sem veia direcional, né? Tendo a velocidade de 5 metros por segundo, tendo R igual a 200 e D igual a 400, mesmo, né? Mesmo, mesmas dimensões, né? Tá? Determine a perda de carga dessa singularidade usando a pressão dinâmica causada pela velocidade do ar. Então, olha lá. A velocidade, eu preciso em metro por minuto, né? Tem que lembrar que aquele ábaco lá está em metro por minuto, está aqui, ó. São 300 metros por minuto, tá aí.
Aqui eu fiz um recorte, tá, daquele ábaco, senão ia ficar muito grande aqui, né? Então, olha lá. 300 metros por minuto, eu venho aqui, ó, horizontalmente, até chegar na reta, né, tá? Até chegar nessa reta aqui. Cheguei na reta, agora, ó, verticalmente aqui, achei a pressão dinâmica igual a 1,5 milímetro de coluna d'água, tá? 1,5 milímetros de coluna d'água. Beleza. Então, essa é a pressão dinâmica por conta do ar, né? Tá. Bom, a figura é essa daqui, ó. Essa aqui é a minha figura, ok? Essa aqui é a minha figura. A minha relação, vai, de novo, né, ser a mesma, né, tá? Vai ser a mesma relação, eu estou dividindo lá R por L, dividindo R por L vai dar lá os mesmos 0,5, né? Tá aqui. Então ele diz para mim que a perda de carga nesse tipo aqui, ó, tá? Nesse tipo, ele é diferente do primeiro exercício porque o primeiro exercício era um duto, né, com gomado, né, e circular. Esse daqui é um duto retangular, tá vendo? Então, ó, 0,75 vezes a pressão dinâmica. Beleza, então é isso que eu vou fazer. Vou pegar lá 0,75 vezes essa pressão dinâmica aqui. Tá aí, ó. Então, a perda de carga, 1,12 milímetros de coluna d'água. Tá? Então, é essa perda de carga que eu tenho aí nessa singularidade. Professor, esses 300 metros por minuto aí, o senhor tirou de onde? Que é 5 metros por segundo, o senhor comentou isso? Porque um segundo, de segundo para minuto é multiplicar por 60, Ah, tá, o senhor só converteu aí. né? 5 metros por segundo dá 300 metros por minuto, né? Tá? É só pensar o seguinte, em um segundo ele anda 5 metros. Né? Então, quantos metros ele vai andar em um minuto? Bom, então tem que pegar aquele segundo e multiplicar por 60, né? Ah, Beleza? sim. É, Tá eu não tinha bom? pegado esse passo aí, teve que passar para metro por minuto por conta do ábaco aqui da Porque esquerda o antes. ábaco aqui está em metro por minuto, né? Tá, beleza. Só para não Certo? perder esse fio da Joia. meada. Beleza. Tá? Então, aqui você multiplica por 60 aí, faz aqui vezes 60 e dá esse cara aí. Tranquilão? Beleza, Certo? obrigado. Joia. Dúvida com esse método aqui? Tranquilo, né? Facinho aqui, desde que você, né, tenha os dados aí, né? Você tem os dados lá do seu projeto, né? Porque aqui, ó, tudo vai depender do seu projeto. O meu projeto é duto retangular. Então, aí, duto retangular, você vai fazer. Não, essa peça aqui, ela vai acompanhar as dimensões do seu duto, né? Tá? Que a gente já dimensionou. Então, as singularidades no duto, elas vão acompanhando o que vai acontecendo no projeto, né? Tá? Beleza. Outro método. Esse método aqui, ele é similar a esse que a gente fez aqui, tá? Só que ele é um método da Ashland, tá? Isso aqui chama método Ashland. Isso daqui tá lá no manual da Ashland, lá no Fundamentals, né? Né? Fundamentals, tá? Nesse handbook aí, né? Nesse handbook aí da Ashland, você tem essas tabelas. Esse daqui tá em espanhol porque eu peguei, né, de um livro que eu tenho aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês a capa dele, né? Você também consegue baixar ele aí por meios do Google, né? Vamos dizer assim. Então aqui, ó, o que ele tem aqui? Por exemplo, peguei essa singularidade, tá? Então, rodo é curva, tá? Isso aqui é curva redonda, de 3 a 5 partes, né? Então, né, são os gomos, né? Tá, ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar e encontrar um valor de C. Quem que é C? C é um coeficiente. Ele é exatamente igual a isso que a gente acabou de ver aqui. Tá? Só que aqui o Hélio Credit te deu, né, umas tabelinhas menores e aqui você tem, né, para várias geometrias, né? Então, olha lá, ó.
R por D, R por D. Então, vamos supor lá que o seu R por D deu 0,75. Você dividiu esse raio aqui por esse diâmetro, deu 0,75. Qual que é a próxima coisa que você precisa saber? Com quantos gomos foram feitas essa curva? Tá? Supor, né, que seja lá feito com 3 gomos. Então, tá aqui, né? 3 gomos. Então, você vai cruzar a informação. Cruzou a informação, então dá aqui aquele valor, aquele coeficiente é 0,54. Tá ok? Se você quer a perda de carga em milímetros de coluna d'água, você vai usar essa equação aqui. Ó. Isso aqui já vai te dar já a pressão dinâmica em milímetros de coluna d'água. Essa equação aí, ó, que estou mostrando aqui, ela está aqui. Ó. É essa equação aqui. Tá? É a mesma equação. Ok? Então, é a mesma coisa, tá? Só que em vez de usar lá as tabelinhas do Hélio Credder, né? Que o Hélio Credder está usando o método da Asher, né? Tá aqui direto para você, né? Da onde que saiu aquilo lá. Então, olha lá. Você tem lá a velocidade em metro por minuto, põe a velocidade aqui em cima, divide por 242,4, eleva isso ao quadrado. Isso aqui é a sua pressão dinâmica. Ok? E aí você multiplica isso daí pelo seu fator de correção, que é esse coeficiente C. Acha o valor aí, né, em milímetro de coluna d'água. Beleza? Tá, então, é a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que, né, aí tá a tabela, né, para você tá mais destrinchada, né? Então, você tem mais opções, né? De onde que eu tirei isso? Deixa eu mostrar para vocês aí de onde que eu tirei isso daí, né? Que livro que eu tirei esse negócio, né? Para você não ficar indo procurar no handbook da Asher, que é mais difícil, né? Deixa eu só abrir aqui o livro, um minutinho. Aqui já. Só um minutinho aqui. Espera aí que eu não descompartilhei ainda. Beleza, agora vai. Vou fechar o que não interessa para vocês, né? Não precisa saber de tudo, né? Tá lá. Compartilhar. Tá aqui, ó. Tá? Então, olha lá, ó, deixa eu mostrar para vocês. Tem um monte, né, de geometria, né? Então, começa aqui, ó. Essa aqui é uma curva, né, lisa, né? Deixa eu aumentar um pouquinho, porque aí enxerga mais fácil. É que tem gente que usa celular para ver aula e fica mais complicado, né? Tá aqui, a equação é essa, né? C vezes HV, HV é a perda dinâmica, tá? Tá lá, pressão de velocidade na conexão, tá? Aqui tá fazendo em polegada, porque esse livro aqui tá todo em polegada. Olha lá, ele fala, ó, en el Asher Fundamentals se puede encontrar uma lista mais extensa. Aqui é exatamente isso que eu estou mostrando aqui. Então, aqui ainda é menos extenso do que o da Asher, tá? Tá aí, ó. Então, aqui tá qual que é a singularidade. Tendo a singularidade, aí você vai fazer as relações, por exemplo, aqui no caso, ó, R por D, aí você vem aqui, né, e faz a relação, achou o valor de C. Isso quando for, né, uma curva 90 graus. Ah, mas se minha curva não for 90 graus? Bom, aí você pega, né, ó, para ângulos distintos de 90, multiplica pelos seguintes fatores, né? Então, você vai multiplicar esse C por um K, tá aqui, né? Ó. Então, aí dependendo do ângulo, você. Tá, por 90 você não multiplica por 1, que mantém o mesmo número de cima. Mas outros ângulos, você vai pegar esse valor de cima e multiplicar por esse fator de correção aí, né? Para dar um outro C. Né? O que eu estou usando lá na apresentação é esse cara aqui, ó. Tá aí. Mas tem vários, olha aqui, ó. Tá? Então, aqui você tem, dependendo do ângulo que está formando, né? Tá? Olha lá.
várias geometrias e para cada geometria você tem como encontrar o valor do fator de correção que vai multiplicar pela pressão dinâmica, né? Nesse caso aqui, esse é um caso bastante interessante, né? Aqui, ó, você faz o H, esse cara aqui embaixo, aqui, né? Por W, né? Ok? Aí você faz lá H por W, acha qual que é o valor aqui. Vamos supor que é 2. Aí você precisa saber qual que é esse ângulo aqui, né? Tá? Qual que é o ângulo formado aqui, né, nessa singularidade. Supor que fosse 45 graus. Bom, então você vai pegar aqui, ó, deixa eu clicar de novo, pega os 45 com 2, tá lá, ó, 0,31. Ok? Tá aí o seu valor da constante aí, né? O fator de correção a ser usado aí para multiplicá-la pela pressão dinâmica. E aí tem outros, tá? Então tem bastante aqui, né? Várias geometrias. Tem exemplo aqui. De onde que eu tirei isso? Então agora, né, você pega aí o seu, né? Pega e tira uma foto disso aqui. E não fala para ninguém que eu te disse, né, não estou gravando isso aqui, então, né? Tá aí, ó. Esse aqui é o livro, né? Funcionamento de ar, princípios e sistemas. Quem que é o autor desse negócio? Esse cara aqui, ó. Eduardo G. Pita. Esse livro aqui tem um livro, a edição original dele é em inglês, né? Esse aqui é a edição espanhola, né? Desse cara aí, tá? Então, dentro desse livro aí você tem todo esse material aí, né? Esse é um livro bastante grande, né? Tá? Quer ver? 556 páginas, tem coisa pra caramba aqui, né? Coisa que não tem muito a ver com a gente, né? No Brasil, né? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Deixa eu fazer assim, ajustar a largura, aí, beleza. Tem um pouquinho de história, tal, princípios físicos. Aqui, ó, carga de calefação para gente Brasil, a gente não se preocupa muito com isso, né? Que é o aquecimento, né? Mas tem aqui um assunto bastante grande, né? Porque os outros países, né? Isso daí é bastante importante. Aqui também um assunto que para o Brasil, né, não é tão utilizado, né? Aquecedores e caldeiras, né? Os boilers, né? Mas agora aqui já tem bastante importância, né? Sistemas de tubulação hidrônica, né? Sistema de água, né? Unidades terminais, cálculo de resfriamento, os ganhos de calor, a parte de psicometria, fluxo de fluido, né? Em tubulação e duto, tubulação, válvula, duto, né? E isolamento, ventiladores e dispositivos de distribuição de ar, bomba centrífuga, tanque de expansão, sistemas e equipamentos de condicionamento de ar, né? Então, algumas coisas que a gente falou tá aqui, ó lá. Classificação de sistema, só ar, zona única, reaquecimento, até aquela atividade que eu tinha pedido, ó, tá aqui dentro também, né? Tá aí, né? Equipamento de refrigeração, aí aqui já não é minha área, né? Aqui já é outro professor que deve ser para vocês. Beleza? Mas tá aí, né? Então, essa é uma opção aí para vocês aí, né? Deixa eu colocar esse negócio aí. Isso aqui. Esse cara aí. Tá ok? Tá? Acho que já deu tempo para vocês fazerem uma cópia desse negócio, né? Já tá feita. Beleza. Vamos voltar lá, né? Depois os caras falam assim, o professor lá fica incentivando a cópia pirata. Não, não é isso. É muito pelo contrário. Eu não gostaria de fazer isso, mas eu sei que lá na biblioteca da FATEC Itaquera não tem, né? E se você quer ser um bom profissional, você precisa ter material para poder pesquisar, né? Então, tá aí o material, né? Tá lá. Então, esse aqui é o método, acho que é exatamente o que eu mostrei agora há pouco lá do livro do Hélio Creder, só que bem mais destrinchado, né? Tá? Tá aí para vocês. Ok. Bom, que mais que a gente pode usar para fazer o cálculo né, de perda de carga singular? A gente pode usar software, né?
Esse aqui, ó, é um aplicativo da Asher mesmo, tá? Esse aplicativo aqui da Asher. Você compra esse negócio aí, né? Esse aqui eu não tenho para mostrar para vocês, né? Eu tenho só essa figura mesmo aqui, né? É, e aí, o que que ele tem aqui? Isso aqui é o jeito mais simples, né? Deixa eu dar uma ampliada nele. Aí, né? O que que você tem aqui? Você escolhe o tipo de singularidade, então ele vai ter lá um monte de singularidade, tá vendo? Mais de 200 acessórios. Você escolhe qual que é o seu, né? Então, no caso aqui, o exemplo foi essa curva aqui, né? Aí você diz lá quantos gomos tem, tá vendo? E qual que é o ângulo formado, né? Ah, então é aqui, uma curva 90 graus, tem 5, né? Tem 5 gomos, né? 5 gomos, né? E o fluxo de ar está vindo nessa direção. Beleza. O que você precisa informar para o aplicativo? Qual que é a velocidade, né? Qual que é a velocidade, né? As dimensões você também informa, né? Ó, que tá aqui, ó, qual que é o diâmetro, né? Então, o diâmetro dele é esse cara aqui, né? Quando você informa qual que é o diâmetro aqui, o D, ele já automaticamente, ele já sabe quanto que tem que ser, né? Quanto que tem que ser esse raio aqui, né? Ele já faz essa relação aí, né? Tá? E aí você informa para ele também aí, né, qual que é a vazão, então, assim, qual que é o diâmetro, qual que é a vazão, com diâmetro e vazão ele sabe qual que é a velocidade e qual que é a massa específica que você está usando. Aqui, ó, ele vai usar sempre um padrãozão, mas você pode indicar valores diferentes para ele. E aí aqui, o que ele faz? Ele te dá o output, né, que é a saída. Então, olha lá, qual que é a velocidade, qual que é a pressão dinâmica, tá vendo? Ó, 1 Pascal, 59 Pascal. Qual que é o coeficiente de perda de carga que ele está usando? Qual aquele coeficiente de perda, que é aquele coeficiente que a gente acabou de ver, né? Aquele que você, C, né? Aquele que você vai procurando nas tabelas. E aí ele faz, então, a continha para você e dá aqui qual que é né, a perda de carga em Pascal. Né? Então, esse é o método mais, né? Esse é o facinho, né? Esse aqui é o que todo mundo quer, né? Quer ter um aplicativo desse daqui, vai lá e põe, né? Isso aqui é um pouquinho caro esse negócio, né? Tá? Não sei quanto é que tá hoje aí, né? Mas é um pouco caro. Se você entrar lá no site lá da Asher, mas não dá. Acho que na Asher Brasil você não vai encontrar, mas da Asher dos Estados Unidos, se você fizer uma caça lá, né? Você vai encontrar esse cara aí lá para vender. E aí tem lá o valor lá em dólar, né? Como o dólar aumentou, né? Tá 5,20 hoje, então você faz a conta lá, né? Que é 5,20, né? Para cada dólar informado lá, para dar o valor em real, né? Tá? Mas o que ele faz aqui, o que ele está fazendo aqui, é exatamente isso aqui, que é exatamente isso aqui. Né? Na verdade, ele não está fazendo isso aqui, né? Ele vai lá e pega qual que é o cara, né? Tá? E faz aí a conta para você e tal, e te dá, né, os valores. Beleza? Tá? Então, isso daqui é um método, isso aqui é o mais simples, né? Você vai usar um aplicativo. Legal. E aí, por último, o comprimento equivalente, né? Esse cara aqui, né, vocês viram lá conturando também, o que que é o comprimento equivalente? O comprimento equivalente, né, esse nome aqui, ó, é você dizer quanto uma singularidade representa ou representaria se fosse um trecho reto de duto, tá? Quanto um trecho reto de duto teria que ter de comprimento para ter a mesma perda de carga que uma singularidade? Isso aí chama comprimento equivalente, tá? Se eu não me engano, lá com o Turano, vocês devem ter feito isso aqui, né? O Turano falou assim, perda de carga distribuída, F, L por DH, V quadrado por 2G. Perda de carga singular, K, V quadrado
por 2G. Bom, vamos supor que a perda de carga distribuída fosse igual à perda de carga singular, certo? Tá? Então aí ficou lá, F, L por DH, V quadrado por 2G, igual K, V quadrado por 2G. Bom, aqui, né, o duto, trecho reto e a singularidade têm a mesma velocidade. Aí vocês vieram aqui e já cortaram esses dois aqui. Então, o que que eu quero saber? Eu quero saber qual que seria o comprimento aqui, ó, que tivesse a mesma perda de carga de singularidade. Aí vocês chamaram esse cara aqui de equivalente. Aí você fala assim, então o comprimento equivalente é igual a um coeficiente de perda de carga singular vezes um diâmetro hidráulico dividido pelo fator de Darcy. Fizeram essa continha aqui. Lembra disso daí? O cara tá lá na casa dele, lá, você não lembra nem que comi no almoço hoje, cara, que eu lembro lá. Mais ou menos. Mas Lembrei lá de trás. parece que faz 20 anos, né? Oi? Ele é o boi que tá falando. Já sei que ele lembrou lá de trás. Bom, vamos lá. Então, ó. Não lembro nem do Turano, quanto mais isso não é, professor. Eita ferro, hein? Poxa, mas faz tanto tempo assim que você teve aula com o Turano, pô. Turano tá lá, o cabeludo, grandão. Dá Não, pra sei. aqueles cabelos. Mas vocês viram, pode pegar aí no seu caderno, aí no material do Turano, eu tenho certeza absoluta que isso aqui, ó, foi visto, tá? Eu não tô cobrando isso aqui de vocês. É só para mostrar para vocês que o que eu dou nessa disciplina aqui não é nada novo. Se essa disciplina não existisse, com o que você viu até hoje, você seria capaz de fazer um projetinho de distribuição de área, aí né, seria capaz de dimensionar duto. É que você não sabe o que você sabe. Né? Essa disciplina... Isso aí, professor. A gente não sabe até onde a gente é capaz de chegar. É isso aí. Na verdade, Professor, na verdade é que às vezes não é falado onde a gente tem que usar, entendeu? Então é complicado. A gente saber que usa ou não aquilo em determinado lugar. Porque nem todo mundo, né, nem todos os professores, eles têm né, eles usam isso para outras coisas. Né? Então, por exemplo, a altura é físico. Então, ele está usando a equação pensando na utilização prática daqueles problemas que ele resolve com vocês lá, né? Que, né, é um duto, tal, mas normalmente trabalha com água lá, né? É isso aí. Mas aí você vai extrapolando. Por exemplo, o próximo assunto, depois que eu terminar ar, que eu vou falar de água, tudo que eu estou falando aqui serve lá. Né? Certo? Então é assim, essa disciplina aqui é só para mostrar para vocês que eu não preciso, eu ganho dinheiro aqui, ganho dinheiro. Eu recebo um salário aí, né? Só para ficar falando para vocês que vocês já viram isso. Né? É só isso. Né? A disciplina mais fácil que eu dou aqui na FATEC é essa daqui, porque eu não preciso dar nada novo, tá tudo dado aí, né? Já foi tudo visto, né? Então aqui, ó, o que a gente tem aqui em cima? Aqui em cima eu tenho um duto, né, um principal aqui, e tenho, né, uns ramais. Eu tenho vários tipos de saída. Deixa eu dar uma ampliada ali, só para vocês verem isso daí. Então, olha aqui, ó. Se minha saída for desse tipo aqui, ó, desse tipo, significa que esse tipo de saída tem um comprimento equivalente de 13 metros. O que significa isso? Significa o seguinte, que se eu não tivesse essa singularidade, para eu ter a mesma perda de carga aqui, eu teria que ter um trecho reto de 13 metros. Entende? Por exemplo, aqui, ó, essa saída aqui. Essa saída aqui é a mais comum, né? Tá? É a mais comum. O duto, tá? É que eu não vou conseguir rabiscar aqui, depois eu rabisco, né?
Mas essa saída aqui, ó, essa saída, o comprimento equivalente dela é de 5 metros. A perda de carga é bem menor, né? Em compensação, olha essa daqui, ó, 17 metros, tá bom, né? Tá? Então, o que significa isso? Por que que isso daqui é mais interessante do que os outros que a gente viu? Porque se o seu comprimento é equivalente, a perda de carga total, né, a perda de carga total sai por essa equação aqui, ó. Sai por essa equação aqui. Simples, né? Sai por essa equação. Por quê? Porque vai ser o comprimento, né? Por exemplo, vamos supor que fosse um trecho, né? Vamos supor que eu estivesse calculando todo esse trecho aqui. Então, seria a perda de carga total, seria F, comprimento total do duto, mais o comprimento equivalente, dividido pelo diâmetro hidráulico, no lugar que tem mesmo diâmetro hidráulico, vezes a velocidade ao quadrado por 2G. Ok? Tá? Então, é para isso que serve, né, o comprimento equivalente. Lá quando a gente estiver vendo sistema de água gelada, a gente vai falando de duto, né, tubulação. Professor, Oi. e se a velocidade não for constante? Ah, não, mas aí aqui você vai fazer para cada faz trecho que trecho tem. por trecho? Tem que ser trecho por trecho, que aqui tem que ser trechos que têm mesma velocidade, né? Ok? Senão aí você vai pegar a velocidade de um no outro, aí vai, vai ferrar a perda de carga, né? Às vezes a velocidade do trecho é menor do que a do outro, aí vai aumentar a perda de carga do trecho que era, né, pequeno, tá? Quando a gente estiver vendo lá água gelada, válvula, conexão, tudo isso a gente vai usar comprimento equivalente, ao invés de ficar calculando perda de carga singular, né? Tá? Então aqui, ó, tudo que está aqui são comprimentos equivalentes, vários tipos de comprimento equivalente que eu tirei. Isso aqui é do livro do Macintyre, né? Macintyre é com C, né? Com I, né? Aqui, Mancin... Agora aqui, tá aí, é assim, né? Que é o Arquibaldi Macintyre. Isso aqui está naquele livro que vocês usaram em ventilação, que chama Ventilação Industrial, né? Ok? Tá? E controle da poluição. Beleza? Então aqui ó, tem comprimento equivalente. Aqui ó, são outros comprimentos equivalentes. Então deixa eu dar uma aumentada nisso aqui também. Olha lá. Ó. Até aqui, ó, comprimento equivalente aproximado para derivação. Então, por exemplo, eu estou vindo aqui nessa direção, tem uma derivação aqui. Isso aí, 17 metros de comprimento equivalente. Tá? Olha lá, o duto está vindo aqui nessa direção, tem uma singularidade aqui para mudar, né, de posição, 10 metros. Tá? E aí vai, aqui do lado, ó, derivações a partir de pleno. Então tem um pleno aqui, e aí aqui tem, né, a derivação. Então, ó, se for desse tipo, 12 metros. Se for desse aqui também, 12 metros. E aí vai, tá? Então, opção de utilização tem bastante, ok? Tá? Normalmente o pessoal prefere, para adulto, utilizar os anteriores, porque é muito específico, né? Vai depender lá do comprimento e tal. Eles acham mais fácil fazer daquele jeito, porque, como normalmente se usa o método de comprimento equivalente, o trecho reto já está calculado, né? É só somar com as singularidades. Tá? Mas está aqui, é uma opção, ok? Tá? Então, isso aí é uma opção lá para você utilizar lá para fazer as singularidades. Beleza? Beleza, Então, Beleza. joia. Opa, então com isso, né, a gente falou aí bastante singularidade, agora eu vou dar uma fechada nesse assunto aqui de duto, tá? Então, ó, algumas coisas eu já falei, eu só vou dar uma repetida aqui. Então, a gente classifica duto por velocidade e por pressão. Sistema de baixa velocidade, né? Eu comentei já com vocês, né? Então, 10 metros por segundo, né? A 6471 já dizia isso, né? Que ela, por conta da Asher, tá? E a Carrier, né? Utiliza 12,5.
Acima desses valores, a gente considera sistemas de alta velocidade, ok? Para aplicação de conforto, os dutos geralmente são dimensionados para sistemas de baixa velocidade, tá? Se eu não me engano, quando vocês estiverem fazendo aí, falando de assuntos similares daqui lá, com o Arruda, ele deve mostrar para vocês alguma tabela, né, que é o que eu mostro lá, pessoal de projetos, que mostra lá, dependendo do tipo de ambiente, né, qual que é a velocidade mais recomendada dentro dessas velocidades baixas aí, tá? Então, quando é estúdio e tal, né, tá? Mas aí deixa com ele lá. Aqui, né, sistemas, como é que a gente classifica com relação à pressão, tá? Então, isso aqui está lá na 16401. Então, a gente classifica de acordo com essa classe que está aqui, tá? Então, vai lá de classe 125 até 2.500, sendo que, normalmente, para sistemas de ar-condicionado, a gente está aqui, tá? Nessa faixa aqui. Então, quando a gente fala uma classe de pressão do sistema lá de distribuição de ar é 250. Significa que ele está trabalhando, né, a pressão estática de operação está em, né, 126, né, 125,1 até 250 Pascal, tá? Então, é isso aí. Se falar que o sistema aí é 125, que é o mais comum aí, né, tá? Então, a gente vai até uma pressão de 125 Pascal, ok? Sistemas aqui acima de 500, né, acima desse 500, aí já são sistemas para alta pressão, tá? Às vezes ventilação exaustora, ventilação geral, né, tá? Pode ter sistemas com pressão maior. Mas, no caso de ar-condicionado, né, a gente está aqui nessa faixa aqui, a grande maioria das vezes, ok? Então, a pressão estática da linha, né, tá? Lembra, né, a pressão estática é aquela que a gente vê lá com, né, o pesômetro, né? Aqui a linha aqui, se eu, por exemplo, vamos supor que fosse possível colocar um piezômetro aqui, né, então, pegaria isso aqui e encheria uma coluna, né? Tá, isso aqui, essa altura aqui é a pressão estática, né? Se eu pegar, então, ao longo de toda a linha aí, né, a pressão estática de toda a linha, ela deve ficar, na grande maioria das vezes, entre esses dois caras aí, 125 e 250, ok? Tá? Normalmente a gente indica no projeto, né, lá no duto, né, qual que é a classe de pressão dele, tá? Mas como minha disciplina não é de projeto, né, é só uma informação para vocês aí. Ok? Classe de selagem, né? Classe de selagem também está lá na 16401, tá? A 16401, isso daqui é uma tabela lá da MBR 16401, tá? Então, o que ele vai te falar? Dependendo da classe de pressão, qual que é o tipo de selagem que você tem que ter lá, ou selagem o que que é? Como é que você vai unir, né? Como é que você vai vedar entre os dutos, né? Para evitar vazamento, né? Então, dutos com pressão abaixo de 500 Pascal, que é o nosso caso, né? Juntas transversais, a classe C aí, né? Mas acima disso, né? Então, para pressões maiores, aí a gente tem, né? Outros tipos de selagens requeridas aí, para quê? Para evitar, né, que você tenha vazamento maior do que, né, o recomendado, ok? Tá? O vazamento, né, num duto, né, numa linha de duto, ele é previsto, ok? Se eu tiver um duto, pensa que eu tenho um duto de ar aqui, né? Esse duto de ar aqui, ele tem várias emendas, né? Principalmente se for feito de chapa galvanizada, né? Tá? Então eu vou ter várias emendas aí, né? Tem, o duteiro vai fazendo e vai emendando eles ali, tem não, os tipos de vibração que ele vai usando, mas
é improvável que a gente não tenha vazamento. Por quê? Porque aqui a pressão interna aqui é maior do que a pressão externa, né? Ligeiramente maior que a pressão externa. Estou empurrando o ar aqui, né? Então, é fácil entender, né, que pode haver um vazamento em algum lugar, né? Mínimo, né? Pouquinha coisa, mas pode haver, né? Esse vazamento, né, ele pode ser previsto, até para você poder superestimar lá, né, o quanto de ar que você vai insuflar no ambiente. Então, lá na 16401, aqui também está na 16401, você tem uma recomendação de classe de vazamento de acordo com a aplicação. Tá? Então, dependendo do tipo de duto que você está utilizando, tem uma classe de vazamento, né? Classe de máxima de vazamento. Então, por exemplo, ó, se é um duto sobre forro, ou se é um duto no ambiente, a classe de vazamento é essa classe 17 aqui. Beleza, mas e aí, o que eu faço com isso? Bom, você pega com esse cara aí, ó, você consegue saber quanto que você vai ter de vazamento para cada metro quadrado de duto, tá? Então, aqui é a classe de vazamento, então lá, por exemplo, a classe 17, certo? Então, para a classe de vazamento 17, quanto que vai vazar de ar? É só pegar esse cara, passar para lá multiplicando e passar esse cara aqui dividindo, né? Vai te dar qual que é a vazão, né? Então, qual que é a diferença de pressão entre a pressão interna do duto e a do ambiente? Então, aqui é tranquilo, né? Qual que é a pressão do ambiente, a pressão do duto, você tem o delta P, né? Tá aqui. Isso daí vai ser elevado a 0,65. Beleza. Classe de pressão 17. 17 metro vezes litro por segundo para cada metro quadrado. É isso aí, né? Tá? Desculpa. ml, né? Por segundo por metro quadrado. Tá aí. Beleza. Então, faço essa conta aqui, divido por 1000, vou ter quanto que vai vazar. Então, quantos litros por segundo para cada metro quadrado. Então, se eu tenho lá um duto, sei lá, aqui, retangular, né, que tem X de comprimento, eu sei quanto que é a área dele, né, quanto que é a área desse cara aí. Então, eu tenho como estimar quanto de área eu estou perdendo por cada metro quadrado desse duto, né? Tá? Então, se eu preciso chegar lá na frente, lá, por exemplo, 1000 litros, vou colocar aqui um valor diferente, né? Por minuto, por exemplo, certo? Só para fazer uma conta diferente, uma conta não, um exemplo diferente, mas eu sei que eu estou perdendo aqui, eu estou perdendo, sei lá, 10 litros por minuto, eu preciso acrescentar isso no que eu vou insuflar, né? Para chegar lá na frente em 1000. Em vez de eu mandar 1000, eu vou mandar 1010 litros por minuto. Por quê? Porque 10, né, é previsto que 10 eu possa perder por vazamento, né? Tá? É um valor estimado aí, né? Ok? Então isso daí é de acordo com a classe de vazamento. Isso é uma informação de projeto, né? Tá? Informação de projeto, a gente, na nossa disciplina, a gente não usa essa informação aqui porque, né, eu não estou fazendo um projeto, se meu projeto for de sistema de distribuição de ar por duto, aí, né, eu depois que calculo o duto e tal, faço toda a distribuição, aí eu faço essa, né, verifico aqui pela classe de vazamento, né, posso estimar quanto que eu tenho de vazamento por conta do tipo de duto, e aí eu acrescento isso lá na minha vazão total. Ok? E aí, gente, se tiver alguma dúvida, vai perguntando, né? Porque aqui já é mais informação de projeto, já tô meio que já, né? Só dando uma passada aqui, né? Aqui alguns aspectos econômicos, alguns eu já fui falando durante, né, as aulas. Aqui é só um resumão, né? Então, um aspecto econômico importante é qual que é a vazão que eu tenho que insuflar, né? Qual que é a vazão que eu vou insuflar? Então, a gente
até agora, né, a gente viu aí, né, quanto que a gente, né, como é que a gente calcula a vazão de ar externo, a vazão total, né, a gente, inclusive, foi pedido aí, né, é, na sua avaliação, né. Então, olha lá, vazão de ar a ser insuflado é um fator determinante nos custos da instalação da rede de distribuição de ar. Uma certa redução desses custos pode ser obtida por meio do aumento do diferencial de temperatura. Lembra? A gente já falou disso aqui em sala de aula, né? A temperatura ambiente menos a insuflação. Assim como pelo aumento da velocidade média do ar no interior dos dutos, desde que obedecidos os valores máximos permissíveis de forma a evitar níveis de ruído indesejados. Então, tudo isso aqui a gente já falou em sala de aula, só está escrito agora para vocês aqui, quer dizer, já estava escrito, né? Eu estou mostrando aqui, que é um resumão de tudo que a gente já falou até agora aí para adulto, né? Relação vazão por distância. Ah, o produto da vazão de ar a ser movimentada pela distância que ser percorrida é definida como o layout da rede de distribuição de ar. Deve-se evitar trechos de duto conduzindo o mesmo fluxo de ar em direções opostas, tais como curvas ou joelhos de 180 graus. Isso aqui é por quê? Porque normalmente, né, o ar não sabe que ele tem que ir metade para um lado e metade para o outro. Você vai gastar um certo dinheiro aí, né, para poder fazer com que esse ar, né, se distribua de forma homogênea para duas direções. Que normalmente, né, fazer um para lá e uma para cá, normalmente alguém tem um diâmetro um pouco maior, né, tem uma vazão diferente de um lado para o outro, fica mais fácil aí para fazer a manobra, né? Ok? Estanqueidade. Estanqueidade, a gente acabou de falar aí de, né, de selagem, né, tá? E então, a gente sabe que alguma coisa pode ser perdida, então é o que está escrito aqui, ó. A perda de parte do fluxo de ar tratado através de juntas e conexões de rede de dutos deve ser considerada quando da estimativa de carga térmica, por influenciar no cálculo da vazão de ar insuflar. Quanto maior a pressão de operação do sistema de distribuição de ar, maior deve ser a classe de selagem. A gente acabou de ver isso daí. Dutos de média e alta pressão devem ser soldados ou frangeados. Conexões tratadas com travasamentos e, após instalados, ter sua estanqueidade testada. Ok? Então, a gente já viu aqui, a gente tem a classe de selagem, né? Razão de aspecto. Isso aqui eu não falei com esse nome, mas eu já tratei disso aqui com você. Trata-se da razão entre lados maior e menor, por isso que a gente usa aquela tabela lá né, da Carrier, né, onde a gente tem a relação entre as dimensões. Por que isso daí é importante? Porque pensa comigo, pensa num duto retangular. Uma coisa é esse duto e outra coisa é esse duto aqui. O que vai acontecer? Esse duto de cima aqui, ó, ele vai ter menor perda de carga do que o duto de baixo, tá? O ar, ao passar por aqui, ó, por esse duto aqui que eu estou pintando de amarelo, o que o ar vai fazer? Junto à parede, vocês aprenderam futurando que a velocidade é zero, né? Então, olha lá o que vai acontecer. Na verdade, aqui, ó, nesse trechinho aqui, ó, que eu estou pintando com uma cor um pouquinho, e agora que eu não vou pintar esse pedaço, não vai dar ruim, né? Tá? Mas nesse trecho aí, a velocidade é diferente da velocidade do centro. No centro, a velocidade é bem maior, né? Tá? No centro, a velocidade é bem maior. E aí, o que acontece? Eu tenho um diagrama de velocidades aqui que vai fazer com que o ar, né, ao passar por aqui, na verdade, ele está ocupando esse espaço aqui. Quando tem esse de baixo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá em cima. Deixa eu só pintar esse cara de verde também, verde e amarelo. Então, o que vai acontecer? Olha a área de passagem para o ar. O ar vai tentar passar por aí, só que aqui a velocidade é menor, aqui a velocidade é menor,
Então, olha lá o que sobrou para o ar passar. Aquele pedaço ali que sobrou em amarelo. Então, a perda de carga é violenta aí, né? Tá? Então, a gente tem que pensar nessa razão entre as dimensões. Quando o duto é circular, não tem problema nenhum, né? Duto redondo, a distância é a mesma para qualquer lado, né? Tá? Mas quando o duto é retangular, tal, aí tem que pensar nisso, né? Os que são melhores de razão de aspecto são os quadrados e os redondos, tá? Quando for retangular, tem que pensar nisso, por isso que a gente usou, né, a tabela da Carrel. Por quê? Porque lá, aquelas dimensões que existem lá naquela tabela são para razões de aspecto que a gente pode utilizar, ok? Razão de aspecto, então, a relação entre os lados, né? Relação entre esse lado aqui e esse lado aqui, ok? Tá? Isso é a razão de aspecto, né? Ganho de calor no duto, isso aqui também precisa tomar bastante cuidado, né? Tá? Isso eu não falei aqui, né? Porque eu não falo de isolamento aqui, não é assunto da minha disciplina, né? Mas tem que levar em consideração. O isolamento térmico do duto é tão importante quanto o dimensionamento do duto, né? Não adianta fazer um duto bonito, bem dimensionado, bem distribuído o ar, e o isolamento térmico ser ruim, né? Vai começar a dar problema, né, no local, né? O ar vai chegar mais quente, vai ter condensação no duto. Se tiver forro de gesso, daqui a pouco vocês estão pagando forro, né? Tá? Então tá aí, ó, igualmente considerado na estimativa de carga térmica, ocorre não somente quando o duto atravessa espaços não condicionados, mas principalmente no caso de dutos não isolados, né? Então, se o duto não estiver isolado, ou se estiver isolado, mas não bem isolado, né? A gente vai ter problema aí nesse ganho de calor aí, né? Ok? Então, para reduzir o calor, né, algumas recomendações são aplicadas. Baixa razão de aspecto, razão entre os lados, né? Tá? Que é que a gente acabou de ver. Então, dutos quadrados e circulares são excelentes. Se for retangular, que seja a melhor razão de aspecto possível. Tá? Aquelas indicadas na tabela lá são válidas. Vazão e velocidade mais elevado, né? Aqui não é que é mais elevado para ser alta velocidade, né? Dentro da baixa velocidade, qual que é a mais recomendada? Se você puxar da sua memória, você teve aula com um professor que também chama Fábio, só que é o Esteves, não teve? Né? O Esteves, ele ensinou para vocês lá convecção forçada interna. Né? E aí lá, quando vocês viram a convecção forçada interna, vocês viram lá que tinha uma equação lá que era assim, ln de delta TS por delta TE é igual a um exponencial elevado a menos coeficiente global vezes a área superficial dividido pela vazão mássica vezes o calor específico, a pressão constante. Né? Lembra disso daí? Acho que não, mas faz de conta que lembra. Vocês viram isso daí lá com o Fábio Esteves, né? Tem gente que ainda está vendo, tem gente que viu faz pouco tempo, né? Vai depender. Mas essa equação aqui, ó, ela mostra para gente que quando eu aumento a velocidade, a diferença de temperatura de saída, né, o ΔTS lá, né, que é a temperatura do meio menos a temperatura média de saída, né, tá? Eu não ganho muita temperatura na saída, então a temperatura de entrada é praticamente igual à temperatura de saída, né, tá? Então, velocidades mais altas têm menos tempo de troca de calor com o meio, né? Então, é um jeito de evitar que o ar aqueça, né? Ok? Tá? Então, é isso aí, né? E isolamento térmico adequado, né? Isolamento térmico adequado. Isso daí evita, né, ganho de calor no duto, né? Perda de carga na rede de dutos, a gente falou disso daí 200 mil vezes até agora, né? Função basicamente da velocidade média, tá aí, né?
função basicamente da velocidade média do fluxo de ar no interior da rede de dutos. A perda de carga influencia diretamente na potência, né, dos motores dos ventiladores. Em sistemas de distribuição de ar de grande porte, as relações entre perda de carga e dimensão de duto e a potência requerida pelo ventilador deve ser objeto de estudo visando redução dos custos de instalação e operação. Por isso que, né, eu falei que existe um método, né, que leva em consideração tudo isso aqui, ó, que é o método T, né, de otimização. Okay? Então, aquele método de dimensionamento de duto é tudo isso daí. Certo? Tá? Então, se você observar tudo que eu falei até agora, né, eu já tinha falado anteriormente. Aqui, só para fechar esse negócio antes de, né, de ir embora pegar o trem, transformação na seção transversal, tá? Então, isso aqui a gente também falou em sala de aula, né? Ó. Para se evitar modificações bruscas, é recomendável que o comprimento da transformação L, né? Tá? Esse L, que, não, isso aqui eu não falei com vocês ainda. Tem uma razão 4:1, tá? Esse aqui é novo, isso que eu não falei. Em que a maior diferença entre as dimensões das seções transversais da transformação, tanto para altas quanto para baixas velocidades. Caso seja inviável, a razão de 2:1 é aceitável em dutos de baixa velocidade. Normalmente, vamos pensar aqui que isso aqui é um duto retangular, então ele tem uma medida L e uma medida H, certo? Aí vamos pensar que aqui agora, eu tive aqui um ramal, ok? Então o ar veio nessa direção, tem um ramal aqui, agora a vazão aqui, né, para frente, a vazão vai reduzir. Então, como é que eu vou fazer, né? Eu preciso fazer uma redução tal que, né? Eu preciso fazer uma redução aqui, ó. Uma redução tal que a minha perda de carga nessa singularidade aqui, né, nesse trecho aqui, seja menor possível. Então, idealmente, né, seria interessante que essa distância aqui, ó, entre esse duto que tem essas dimensões para esse outro trecho de duto que tem essas dimensões, que esse L fosse 4. 4 o quê? 4 vezes a maior diferença. Como assim a maior diferença? Você vai fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Vai pegar, calcular um fator M, eu chamei de M aí, né? Falar, M é L1 menos L2. E M é H1 menos H2. Vai ver qual desses dois aqui tem a maior diferença. Vamos supor que L1 menos L2 seja a maior diferença. Então, essa diferença eu multiplicaria por 4. E aí seria o valor de L. Entende? Mas isso é inviável, né? Tá? É inviável. Por quê? Porque normalmente, quando você vai fazer lá a distribuição de ar, o outro ramal não é tão longe assim do ramal anterior, e normalmente você vai ter que fazer alguma curva, alguma coisa assim. Então, é pouco provável que você consiga usar esse valor indicado de 4 vezes N. Né? O L seria 4 vezes N. Para quê? Para que isso aqui, ó, essa redução fosse a mais suave possível. Então, quando o ar estivesse indo nessa direção aqui, essa redução fosse a mais suave possível. Mas isso é improvável. Então, o que a gente recomenda é que seja de pelo menos 2 vezes a maior diferença. Então, num duto retangular, você faz, né, a largura 1 menos a largura 2 e vê qual que é a diferença. Faz a altura 1 menos a altura 2, vê qual que é a maior diferença. O que for a maior diferença, multiplica por 2. Esse é o valor de L. Tá? Isso é o recomendado. Lá em projetos tem, né, às vezes já dá um ângulo já, X, mas que é baseado nesse assunto que eu estou tratando aqui, ok? E se meu duto for circular ou quadrado? Bom, filho, se o seu duto for circular ou quadrado, não tem L e H, né? Certo? É uma dimensão só, né? Mas se for um duto
quadrado, você vai pegar a dimensão no trecho anterior com o trecho posterior, a diferença você multiplica por 2. Né? Se der para multiplicar por 4, melhor, fica, né? A perda de carga vai ser menor ainda. Né? Tá? Por quê? Porque aí o ângulo aqui fica tal que, né? O ar passa mais suave aqui, né? Ok? Então, isso daí é uma informação importante quando você vai fazer, né? O duto, né? Tá? Seja um duto desse jeito aqui, né? Ou, por exemplo, que nem lá, ele tá todo ele na parede aqui, né? Então, eu venho um trecho aqui, aí agora eu vou fazer uma redução. Então, essa redução aqui, ó, novo trecho, esse H aí, né? Ó, ah, não, desculpa. Esse L aqui, que seja pensado dessa forma. Beleza? Acho que é isso. Bom, aqui, redução nas dimensões dos dutos, isso aqui importante lá para vocês em projetos, né? Os métodos de dimensionamento de dutos admitem redução de seção principal após a saída de ar, reduções de no mínimo 50 milímetros, tanto na largura quanto na altura, são recomendáveis de forma a simplificar a execução dos dutos. Se você observou lá no material, na tabela da Carrier, lá de comprimento equivalente e dimensão de dutos, você vai percebendo lá que ele vai reduzindo de 50 em 50. Ok? Tá? Então, por quê? Porque o duteiro não vai fazer um duto de 252,5 milímetros por 326,4. Normalmente é de 50 em 50. Ok? Lembrando que a menor dimensão para um duto retangular ou quadrado é 100 milímetros. Tá? Tá até aqui. Não. Tá aqui. O menor que tem lá, 100 milímetros. Beleza? Aqui, a gente já falou hoje, né? Isso aqui, aspectos construtivos, a gente já falou de singularidades, né? Então, aqui são algumas singularidades, tá? Posso passar aí, tá? Aqui eu estou falando sobre aspectos construtivos aí de singularidades, né? Deixa eu ver como é que eu estou no horário aqui. Vou parar por aqui, porque senão, né, a gente vai passar da hora, tá? Então, até aí, já vou perder o trem aí, já viu, né? Então, né, até aqui a gente vai hoje, tá? E amanhã eu dou uma passada no restante para a gente poder falar das outras coisas que eu preciso falar aí sobre ar, né? Sobre dispositivos aí na parte de distribuição de ar. Tranquilo? Beleza? Baba, né? Aí, tranquilão, né? Isso aí. Mais ou menos, né? Mas, A gente falou de singularidade. Singularidade é o que vocês, né, já viram costurando lá, de opção, né? Mas são tantos métodos que depois, para escolher o método que vai usar, complica tudo. Então, mas você entendeu que você pode usar qualquer um para fazer o seu cálculo, né? Hoje é dia 17, né? você imprime, recorta, joga para cima, o que você pegar na mão é o que você vai usar. Todos eles vão chegar ao mesmo lugar, né? Tá? A gente só está dando as opções, né? Adeilson, tá aí? Adeilson. Deus, tem uma foto, tá aqui, presente, já chegou. A Genor tá aí ainda? Eu tô aqui. A Milton. Presente. Daniel Santos. Daniel, deixa eu ver se o Daniel tá por aí. Daniel hoje não está, deixa eu... Diego, tá aí? Diego tá aí na foto aí. Tá aí, Diego? Vamos lá. Dimas, tá aí? Dimas, eu acho que eu não vi o Dimas na foto, não, hein? Não vi. Everton, tá aí? Everton, beleza. Igor nunca veio. Jéssica tá aí ainda? Estou aqui, professor, presente. Beleza. Josimar. Presente.
Joia. Carlos Kennedy. Presente. Beleza. Lucas Lima. Lucas Lima. Beleza, Diego. Lucas Lima não está. Lucas Lima não está. Só um minutinho aqui.